Nos últimos anos, os moradores de Belo Horizonte estão convivendo com algumas mudanças nas principais vias de trânsito da cidade, que foram realizadas a partir da desapropriação de imóveis. Mas será que as pessoas sabem o que significa esse tipo de ação? A repórter Silvana Monteiro foi às ruas para conferir. Estamos nas ruas de Belo Horizonte para saber das pessoas o que é desapropriação. Nossa, desapropriação é se apropriar, é ter posse de algo. Então, desapropriar, eu acho que deixar de ter posse de alguma coisa. Desapropriação? Não sei. O que seria desapropriação? Seria proprietários de algum terreno ou imóvel serem retirados do local em razão de algum bem público, um interesse público. Não, desapropriar deve ser tornar alguma coisa que é privada em público. Pode ser? A Constituição Brasileira de 1988 e uma legislação federal regulamentam os processos de desapropriação, tratando inclusive das indenizações que podem ser definidas de forma administrativa entre o proprietário e o poder público ou judicialmente quando não há acordo entre as partes. O artigo 5º da Constituição, ele traça em linhas bastante genéricas quais são os direitos do expropriado. E ele prevê que todo desapropriado tem direito à indenização justa, prévia em dinheiro. O Decreto-Lei 3365, que é um decreto lá de 1941, traz detalhes de como se dará o procedimento, quem poderá desapropriar, de que modo se aferirá a justiça da indenização e assim por diante. O especialista explica melhor essa ação que, além da indenização, envolve uma série de outras questões. O que a gente tem que pensar é que a desapropriação já representa uma interferência na liberdade do proprietário. Ele não quer vender, ele não quer perder o seu bem, mas há um interesse público que prevalece sobre o interesse particular. Então, ele já está abrindo mão de um bem que é seu, por imposição do poder público, e o que a lei prevê é que ele seja compensado naquilo que ele está perdendo, compensado financeiramente. O advogado avalia a forma como essas compensações financeiras são definidas. O problema é que, se essa desapropriação ela é feita fora do processo, como muitas vezes ela é feita apenas administrativamente, um acordo entre o particular e o expropriante, o poder público, fica muitas vezes difícil de se apurar qual que é o valor que ele tem direito. Quando eu vou para um processo judicial, há necessidade de se fazer uma perícia. E essa perícia vai avaliar o imóvel com todas as suas características e aí poderá atribuir o que se chama de valor ou indenização justa para aquele proprietário. Dr. Carlos, como é feito o pagamento da indenização nos casos de desapropriação? Olha, a questão da desapropriação, quando ela atinge a esfera judicial, quando ela não é feita em questão administrativa, como foi bem estabelecido pelo advogado, ela é através de um processo judicial onde a administração pública ela postula a desapropriação de um determinado bem por interesse público, interesse social ou por utilidade pública, depois de uma declaração própria para isso. Esse depósito, ele é feito inicialmente de acordo com uma avaliação prévia da própria administração pública. Então, ela, ao ajuizar aquela ação, ela já traz esse depósito em juízo, dizendo o imóvel tal tem o valor de tanto para fins de desapropriação. E deposita aquele valor. Obviamente que quando ele deposita esse valor, ele já pede o que nós chamamos tecnicamente de emissão de posse, ou seja, imediatamente que ele tenha posse daquele imóvel para assim fazer aquelas obras ou serviços que ele tem a natureza. Bom, dentro dessa situação, o juiz vai entender que aquele valor é correto ou não. Se tiver dúvida, se houver uma disparidade muito grande a respeito do valor depositado e do valor efetivo do bem, o juiz pode determinar de imediato que se realize uma perícia para que se levante efetivamente o valor daquele imóvel e determina que o órgão público possa complementar aquele valor. Aí sim ele concede a emissão provisória na posse ao ente público.